In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love. And the blessings that hallow heart with the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. The Word made flesh is the light of the age. When you see it, the Bible said so. Muito bem. A palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, é a Bíblia assim o diz. Some people looking at Jesus there and said, "Well, this man, who's he?" Aquelas pessoas olharam para Jesus lá e disseram, bem, este homem, quem é ele? Well, he's born to illegitimate birth down there. Ora, ele nasceu de um nascimento ilegítimo lá. Why, his father and mother is this, that, and the other, and all this there. Ora, seu pai e sua mãe são isto, aquilo e aquilo mais e tudo isto. But they didn't know him. Mas eles não o conheceram. If they know the scriptures, they would have known him. He said so. Se eles conhecessem as Escrituras, eles o haveriam conhecido. Ele assim o disse. They said, "We're Moses' disciples." Eles disseram, somos discípulos de Moisés. He said, "If you knew Moses, you know me. For Moses wrote of me." Disse, se vós conhecesseis Moisés, vós me conheceríeis, porque Moisés escreveu de mim. And still too blind to see it. E todavia, demasiado cegos para vê-lo. See how humble? Estão vendo quão humilde, Away from all the crews and the denominations and the creeds and everything. longe de todos os grupos e denominações e credos e tudo. God moved right in flesh, in the form of a man, a kinsman redeemer. Deus entrou diretamente em carne, na forma de um homem, um parente redentor. She must be identified with him. Ela tem de estar identificada com ele. We are invited to be the children of the light, that we walk in the light. Somos convidados a ser os filhos da luz, que andemos na luz. I remember down in Kentucky here not long ago, I had a meeting. Recordo-me aqui em Kentucky, não faz muito, tive uma reunião. After I come out of the church, there was an old man standing with a lantern in his hand. Do lado de fora, depois que eu tinha saído da igreja, havia um ancião de pé com uma lanterna na mão. He belonged to a church that don't believe in healing, and so forth. Ele pertencia a uma igreja que não crê em cura e assim por diante. Said, I differ with you, Brother Branham. Disse, eu discordo do senhor, irmão Branham. I said, well, you got a right to do that. Eu disse, bem, o senhor tem o direito de fazê-lo. He said, you see, I will not accept anything unless I see it. Ele disse, o senhor veja, eu não aceitarei nada a não ser que eu o veja. I've got to see it right plain. Eu tenho de ver isto bem claramente. I said, then, did you ever see God? Right plain stand before you? Eu disse, então o senhor alguma vez viu Deus? Bem claramente de pé diante do senhor? Of course, he didn't believe in visions and things. Naturalmente, ele não cria em visões e coisas tais. He said, no. Ele disse, não. Well, I said, then you're not a believer, sir. I couldn't talk to you. Ora, eu disse, então o senhor não é um crente, senhor. Eu não poderia falar com o senhor. Está vendo? Está vendo? We see what God promises and hold to that. Nós vemos o que Deus promete e nos firmamos nisso. He said, how you figure that? Ele disse, como o senhor deduz isso? He said, come go home with me and talk tonight. Ele disse, venha à casa comigo e falemos esta noite. I said, I can't, like to. Where you live? Eu disse, não posso, eu gostaria. Onde o senhor mora? He said, you go over this mountain here.
Ele disse, o senhor vai por esta montanha aqui? I said, how you going to get there? You don't see your house. Eu disse, como o senhor vai chegar lá? O senhor não vê sua casa. Sim, sim. He said, well, there's a path runs up over the hill. Ele disse, bem, há um caminho que passa pela colina. I said, you don't see the path. Eu disse, o senhor não vê o caminho? He said, well, I got a lantern. Ele disse, bem, eu tenho uma lanterna. I said, the lantern won't show the light right on the house. Oh, no. Eu disse, a lanterna não dará a luz diretamente sobre a casa. Oh, não. But that path will lead to the house. But that lantern will only show light for one step at a time. Mas aquele caminho levará até a casa. Mas essa lanterna somente dará luz para um passo de cada vez. We'll walk in the light, the beautiful light, one step at a time, Lord, coming closer to Him. Yeah, children of the light, accept His word. Keep walking and watch more unfold. Caminharemos na luz, formosa luz, um passo de cada vez, Senhor, aproximando-nos mais dele. Sim, filhos da luz, aceitem sua palavra, mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado. Don't leave it, no matter what anybody else says. Não o deixem, não importa o que alguém diga. Stay right in that and just keep walking with it. Watch it unfold and reveal itself. Fiquem ali mesmo com isso e apenas continuem caminhando com isto. Observem isto expor-se e revelar-se a si mesmo. The word is a seed. A seed in the right kind of ground will bring forth its kind. A palavra é uma semente no tipo certo de solo produzirá segundo a sua espécie. Notice Revelations 10, 1-7. All the mysteries are to be revealed to the bride by the messenger of the Laodicea church. Notem, Apocalipse 10, 1-7, todos os mistérios deverão ser revelados à noiva pelo mensageiro da igreja de Laodiceia. Has anybody got a revised version Bible? Alguém tem uma Bíblia na versão revisada? If you have, you notice there where it said the angel, it's in parentheses, it says the eagle. Se vocês têm, vocês notarão lá onde diz o anjo, diz entre parênteses, a águia. Estão vendo? Estão vendo? A messenger to the Laodicea church. Revelations 10, 1-7. O mensageiro à igreja de Laodiceia. Vejam, Apocalipse 10, 1-7. And he said that in that day, that he seen him come down and he eat up the little book. E ele disse que isto, naquele dia em que ele o viu descer, e ele comeu o livrinho. And there was, he took up one foot on land and one on the sea and swore by him that lives and ever, that time shall be no more. E ele pôs um pé sobre a terra e um sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre que não haverá mais demora. And when he did, 7 thunders uttered their voices. E quando ele o fez, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. And when the 7 thunders uttered their voices, John said he was about to write. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, João disse que ele estava a ponto de escrever. He said, don't write it. See? And he sealed it. E ele disse, não o escrevas. Estão vendo? E ele selou isto. Now someone said, well, that's 7 seals then, Brother Branham, that'll be revealed in the last days, some great mystery how we get closer to God. Agora, alguém disse, bem, esses 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como nos aproximarmos mais de Deus? No, sir, it can't be. Não, senhor, não pode ser. Whosoever shall take one word from this Bible or add one word to it, his part will be taken in the book of life. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia ou acrescentar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. What it is a revelation on what has been missed back there to bring. O que isto é uma revelação do que falharam em trazer lá atrás. It's already wrote here, it's in here. It's to reveal what already has been written. Já está escrito aqui, está aqui, é para revelar o que já foi escrito. Because you can't add one thing to it or take one word from it. Estão vendo? Porque não se pode acrescentar nada a isto ou tirar uma palavra disto. The first chapter of the Bible in the beginning, Genesis. O primeiro capítulo da Bíblia, no princípio, Gênesis. One woman didn't misbelieve it, but she just misinterpreted, let Satan misinterpret to her one word. Surely. See? Uma mulher não descreu disto,
Mas ela apenas interpretou mal, deixou Satanás interpretar mal para ela uma palavra. Certamente, estão vendo? And then, from that caused all this trouble. E então, por causa disso, foi causado todo este problema. And that was God speaking, God's word. E isso foi Deus falando, a palavra de Deus. And in the last chapter of Revelation, Jesus himself, the same God, said, whosoever shall take one word out, or add one word to it. E no último capítulo de Apocalipse, Jesus mesmo, o mesmo Deus, disse, todo aquele que tirar uma palavra, ou acrescentar uma palavra a isto. This is the complete revelation of Jesus Christ. Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. And the seven seals had the mysteries hid of what it all was, and supposed to open it in the last day at the Laodicean age at the end of time. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo o que isto era, e devem abrir isto no último dia na era de Laodiceia, no fim do tempo. Thanks be to God. Graças a Deus! That finishes the message to the church. That finishes it. Isso encerra a mensagem à igreja, isso a encerra. When they look back and see what has been, and see where it's all brought up to, that finishes it, the age of the church. Quando eles olham para trás e veem o que tem sido, e veem aonde tudo isto foi trazido, isso a encerra, a era da igreja. Now notice, the trumpets that we're speaking of is a call together for either a feast, for war, for a person, some sacred day, or something like that. Agora, observem as trombetas das quais estamos falando. São um chamado para se reunir, quer seja para uma festa, para a guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado ou algo assim. Notice, you said for a person? Yeah. Observem, vocês dizem para uma pessoa? Sim. Or for the year of Jubilee, the announcing of the coming of freedom, when they could go back. Ou para o ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Now we could take a complete morning on just that one thing. Agora, poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessa coisa. But now getting into the trumpets, Mas agora, entrando nas trombetas. you got the background now of the seals and the church. Now we're going into the trumpet. Vocês têm a base agora dos selos e da igreja. Agora vamos entrar na trombeta. The trumpet sounded, and the trumpet denotes either war or feast day. A trombeta soou e a trombeta indica quer seja guerra ou um dia de festa. Or if what it means is a gathering together of the people. The trumpet. Ou o que isto quer dizer? É uma reunião do povo, a trombeta. Paul said when the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare themselves for war or for peace or whatever it is? Paulo disse, quando a trombeta dá um sonido incerto, quem pode preparar-se para a guerra ou para a paz ou o que quer que seja? Who knows? You have to know what the trumpet sounds. Quem sabe, você tem de conhecer como a trombeta soa. Therefore, when the trumpet sounds, we see something in the earth today. Portanto, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra hoje. There's a great trouble somewhere. Everybody knows it. Há uma grande inquietação em algum lugar. Todos sabem disto. Everybody's becoming neurotic. Todos se tornaram neuróticos. The whole world is a neurotical world. And we know there's something wrong. O mundo inteiro é um mundo neurótico e sabemos que há algo errado. The Pentagon, everywhere, we know there's something wrong. O Pentágono, em todos os lugares, sabemos que há algo errado. Now, the only way you'll know what the trumpet sound is to look what the music sheet says. Agora, a única maneira em que você conhecerá o que o sonido da trombeta é olhando o que a folha de música diz. So, it's a great symphony. See? And beating like Peter and the wolf. Estão vendo? Isso é tudo. Isto é uma grande sinfonia. Vejam, e está soando, como Pedro e o lobo. See, when you, if the composer has wrote the book, and the director must be in the same spirit of the composer. Vejam, quando o compositor escreveu o livro, e o diretor tem de estar no mesmo espírito do compositor. If he only gives the wrong beat, and then the whole thing's out. Se não o faz, ele dá o ritmo errado, e então a coisa toda está fora. That's what's the matter today. Esse é o problema hoje. We got too many directors not in the spirit of the composer. Temos demasiados diretores não no espírito do compositor.
They say the denomination, well, we believe this. Eles dizem, a denominação, bem, nós cremos nisto. No matter what you say, the Bible is right. Não importa o que você diga, a Bíblia está certa. Beat it out according to the sheet music right here before. Dê-lhe o ritmo de acordo com a folha de música bem aqui diante dela. Then the great symphony of God's great act is playing out just right. Então a grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo bem executada. Then we see the hour and where we're standing. Então podemos ver a hora e onde nos encontramos. Now, notice, the trumpet is to call together the people, assemble themselves together for something. Agora observem, a trombeta é para chamar o povo à reunião, a congregar-se para algo. Sometimes it announced an important person like in Joseph. Algumas vezes isto anunciava uma pessoa importante, como com José. They sounded the trumpet and Joseph was appearing, which is a symbol of the great trumpet that we speak of and get to after a while in Isaiah. Eles soavam a trombeta, e José aparecia, a qual é um símbolo da grande trombeta, da qual falamos, e a qual chegaremos daqui a pouco em Isaías. That says when the great trumpet sounds, when that end sign will be lifted up there. Isso diz, quando a grande trombeta soar, quando aquela bandeira for levantada lá em cima, Then there'll come a time when the great trumpet will be sounded and all the nations will gather to Jerusalem. e então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. That's when the millennium starts, the great trumpet. Isso é quando o milênio começa, a grande trombeta. This calling of the feast of the trumpets, the approaching of something. Agora, este chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Notice Revelations 8 and 7, if you want to write it down. Observem Apocalipse 8:7, se vocês querem anotar. We notice the first trumpet, there scattered hail, blood, fire upon the earth. Notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra. Just exactly with Exodus, when God was calling his people out of the Exodus. Exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para fora do Êxodo. Now, the reason that these 7 trumpets does not apply to this church in this age is because it's to Israel only. Agora, a razão por que estas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja e a esta era é porque isso é para Israel somente. It's the calling of the gathering of the people. Este é o chamado da reunião do povo. And now there's only one significance in here that I want you to get to in a few minutes. It's where you'll see why this doesn't apply to this age that we're living in, the 7 trumpets. E agora, há somente uma coisa importante aqui a que eu quero que vocês cheguem em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão por que isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo, as 7 trombetas. I know many people differ with that, but I know it's this. Eu sei que muitas pessoas discordam disso, mas eu sei que isto é assim. I don't not because I'm saying you're saying it because I didn't get it from myself. My thought is not my own. Eu sei disso. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto porque eu não o obtive de mim mesmo. Meu pensamento não é o meu próprio. Ever what it is, it told me if it's wrong, then it's wrong. Seja o que seja que me disse, se isto está errado, então está errado. But I'm not telling it by my own. I'm telling it by what somebody else has said. Mas eu não estou dizendo isto por mim mesmo, eu estou dizendo pelo que alguém me disse. That somebody else is a God that spoke to us and done all these things that he has done appeared. See? So I know it's right. Esse alguém é o Deus que nos falou e fez todas estas coisas que ele tem feito e apareceu. Vejam, assim eu sei que está correto. The gathering of Israel is the trumpets. The trumpets is to gather Israel. As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Notice, the very first trumpet sound, blood, fire, hail, and everything scattered the ground. Observem, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. See, what was he doing? Estão vendo o que estava ele fazendo? Bringing Israel out of spiritual Egypt. See? Back into his homeland. Trazendo Israel para fora do Egito espiritual, vejam, de volta para sua terra natal. Now let me say this right here.
that every trumpet that blowed under the sixth seal. Agora permitam-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou sob o sexto selo. We'll get to it in a few minutes where we caught the seal there. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. All the trumpets sounded under the sixth seal. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo, Because the seventh seal there was silence. porque o sétimo selo houve silêncio. No one knew that was the minute or hour that Christ would come as he revealed it to us. Ninguém sabia. Isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria, como ele nos revelou isto. But every trumpet sounded under the sixth seal under the persecution of the Jews. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Notice, Revelations now 8 and begin with the 7th verse. Observem, Apocalipse agora 8, e começando com o versículo 7. All was the calling out of Israel, natural in Egypt. Tudo foi o chamado de Israel para fora, natural, no Egito. Now it's a calling out of Israel in the spiritual sense. Agora isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. He was making them ready to come to the Feast of the Atonement. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Notice, the Feast of the Trumpets was first, which was Pentecost. Observem, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecostes. The Feast of the Atonement followed it 50 days later. A festa da expiação a seguir, 50 dias mais tarde. The Feast of the Atonement, read it here. A festa da expiação, leia isto aqui. We'll probably, if we have time, we'll refer to it, read to you out of the Bible here in Leviticus 12. Now, or Leviticus 23, rather, in Leviticus 16. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e o leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12 agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. We find that the first was the Feast of the Trumpets was the Atonement. And after it followed Pentecost. Nós encontramos que primeiro era a festa das trombetas, era a expiação e depois disto seguia-se o Pentecostes. Now, we find out a Feast of the Atonement followed the Feast of the Trumpets. Agora nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Now, notice, the trumpet sounded, and that was to gather them together. Agora observem, uma trombeta soava e isso era para reuni-los. Now, the first trumpet blew, there was hail, blood, fire sprayed upon the earth, just exactly like it was in Egypt. Agora, a primeira trombeta soou. Houve saraiva, sangue, fogo, borrifado sobre a terra, exatamente como foi no Egito. Making ready to call them to the day of the atonement. Preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. See, they rejected the true atonement. Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação. And this years has been lengthened out through here, has been the year of Pentecost. See? E estes anos têm sido prolongados até agora, tem sido o ano de Pentecostes. Estão vendo? Now, the sounding for the Jews comes next. Agora, o soar para os judeus vem em seguida. This has been the calling out of the church. Isto tem sido o chamado da igreja para fora. Watch real close. Observem atentamente. Now, which afterwards he took them to the land of promise, which he will do the same thing, in which in symbol he takes the church to the land of promise. Agora, o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa, o que ele fará a mesma coisa no que, em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Remember, every trumpet sounded under the sixth seal. Only then, when it sounded, Recordem, toda trombeta soou sob o sexto selo, somente então que isto soou. notice, now, exactly, the continuity of the scripture is exactly the same. Observem agora, exatamente, a continuidade da escritura exatamente a mesma. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. We find under the seventh seal
that when these souls that was under the altar there that received robes, Nós descobrimos sob o 7º selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, they were given robes. Not that they earned them because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles, not Jews. a eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel is saved as a nation. Israel é salvo como nação. God deals with Israel as a nation. Deus lida com Israel como nação. Gentiles is a people for his name. Not a nation for his name. Israel. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Israel. And when Hitler and them persecuted the Jews and did the things that they done under that, E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sob isso, look, Stalin, Hitler, and all those dictators raised up, olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. if we had the time which to rehearse it to some newcomers, but we went through it. Se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isto para alguns dos recém-chegados, mas já o estudamos. Under that same age that there has been in Germany and all the other nations, Jews have scattered throughout all the land. Sob essa mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra. But there has raised in the last 20 years a bitter persecution against the Jews. Mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus. I've been out there at the old places where they burnt their bodies and cremated and used their ashes to fertilize the ground. Jewish children and women and everything. Estive lá nos antigos lugares onde queimavam seus corpos e os cremavam e usavam suas cinzas para fertilizar a terra, crianças judias e mulheres e tudo. Then they tried to deny it. Take them right out and show them where it was done. Então eles tentaram negar isso. Leve-os até lá e mostre-lhes onde isto foi feito. It's been a bitter persecution against Israel because it's been the time calling him now back to the atonement. Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque este foi o tempo de chamá-lo agora de volta à expiação. He has still earned the atonement of a natural lamb. Ele ainda está sob a expiação de um cordeiro natural. The real Lamb of God is the atonement, and he's rejected it, and the blood's been upon him ever since. O verdadeiro cordeiro de Deus é a expiação e eles o rejeitaram. E o sangue tem estado sobre eles desde então. Notice. Making ready the people. Observem, aprontando o povo. How perfect then the seventh trumpet and the seventh seal is. Perfectly together the persecution of the Jews. Quão perfeito então a 7ª trombeta e o 7º selo são, perfeitamente juntos, a perseguição dos judeus. Note, in Revelations, the 9th chapter and the 13th verse, notice real close, under the 6th trumpet. Observem, em Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Agora observem atentamente sob a 6ª trombeta. Revelations 9:13, under the 6th trumpet, note there was 200,000 horsemen that had been bound in the river of Euphrates was turned loose under the 6th trumpet. Apocalipse 9:13, sob a 6ª trombeta, observem. Havia 200.000 cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a 6ª trombeta. Now there's not 200,000 horsemen in the world. Agora, não há 200.000 cavaleiros no mundo, But there was 200,000 horsemen. mas havia 200.000 cavaleiros. Notice it. I want you to jot it down so you can read it. Observem isto. Quero que vocês anotem isto, de modo que vocês possam ler. They wasn't natural horses. Não eram cavalos naturais. They breathed fire, and they had breastplates of jasper, and they had tails. Eles respiravam fogo e tinham couraças de jaspe e tinham caudas. And the end of the tail looked like a serpent, a snake's head on the end of it stinging. See? E a extremidade da cauda parecia uma serpente, a cabeça de uma cobra na extremidade disto picando. Estão vendo? It was
spiritual horses, spiritual devils, chargers, that have been bound in Euphrates all these years. Supernatural devils. Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos estes anos. Diabos sobrenaturais. What was it? Que era isto? The old Roman Empire being revived. The persecution of the Jews. O antigo Império Romano sendo revivido. A perseguição dos judeus. They've been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates, can't cross to the promise. Eles tinham estado presos por quase 2.000 anos, junto ao rio Eufrates. Não podem cruzar até a promessa. A religious sect that was trying to get to the other side. Uma seita religiosa que estava tentando chegar ao outro lado. Euphrates, come through Eden. Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden. But they were bound there. 200,000 devils of persecution. Mas eles estavam presos lá, 200.000 diabos de perseguição. And notice what happens on that sixth trumpet. E observem o que acontece sob essa sexta trombeta. They were turned loose on the Jews. The persecution of the Jews. Eles foram soltos contra os judeus. A perseguição dos judeus. Supernatural devils. Nearly 2,000 years. Then loosed by Stalin, Hitler, upon the Jews. Diabos sobrenaturais, quase 2.000 anos, então soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus. You say, well, that isn't Roman. It's the same spirit. Vocês dizem, bem, isso não é romano. É o mesmo espírito. They've done the same things they did to the Christians in the old pagan Roman days. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Now watch the natural Israel and the spiritual church now as we separate it here. Agora observem o Israel natural e a igreja espiritual agora, enquanto separamos isto aqui. Turn loose on the Jews. Soltos contra os judeus. You remember on the sixth seal, how every one of those martyrs are calling according to the word of God, receive robes. Vocês recordam sob o sexto selo como cada um daqueles mártires de acordo com a palavra de Deus receberam vestes. It was given to them by the grace because they're blinded that they can't see the gospel, that this people might be called out of the Gentiles for the bride. Foi-lhes dado pela graça, porque eles foram cegados para que não pudessem ver seu evangelho, para que este povo pudesse ser chamado para fora dos gentios para a noiva. They were given robes. The Bible says you under that trumpet. Foram-lhes dadas vestes, a Bíblia diz aqui, sob essa trombeta. Them Jews who absolutely is against Christ and everything, the reason they are is because the Bible said they're blinded. Aqueles judeus, os quais absolutamente são contra Cristo e tudo, a razão por que eles são é porque a Bíblia diz que estão cegos. And they were blinded for your sake. E eles foram cegados por amor de vocês. And the just God knows that they would receive it. But they were made blind for your sake. The Bible said so. E o justo Deus sabe que eles o receberiam, mas eles foram cegados para o bem de vocês. A Bíblia assim o diz. There's that Roman. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name.
love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen.